Paz e graça da parte do Senhor Jesus seja conosco aqui. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. Queremos orar ao Senhor, apresentar a Ele esse culto em honra ao seu nome e em obediência à sua vontade. Tá bom? Muito obrigado, Senhor. Muitas expectativas foram geradas na alma de cada um de nós por conta deste culto. Muito obrigado, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que todas essas expectativas. O Senhor pode superá-las e eu creio nisso. Portanto, esse ajuntamento aqui é para render glórias e graças ao Senhor, porque os nossos irmãos, em atitude de obediência, querem te cultuar. E esse culto que eles prestam ao Senhor agora, ó Deus, por conta de uma palavra tua, dizendo que aquele que crê e for batizado, esse seria salvo. E essa palavra ficou na mente, no coração deles. E daí, pelo teu Espírito, nasceu um desejo de obediência. E eles estão aqui. E nós somos testemunhas do que aconteceu com eles. Por isso, esse ajuntamento é para o teu louvor. Abençoe, portanto, a eles e a nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar o hino de número 537? Convido aqueles que puderem, desejarem, para se colocarem de pé e cantar conosco o hino 537. Música
Abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 21. Eu vou ler numa paráfrase do pastor Eugênio Peterson, versículo 21 até o versículo 24. Diz assim: no 8º dia de vida do Senhor Jesus Cristo, o dia da circuncisão, o bebê recebeu o nome dado pelo anjo antes do nascimento: Jesus. Quando se completaram os dias estabelecidos por Moisés para a purificação, seus pais levaram-no a Jerusalém para consagrá-lo a Deus, como ordenado na lei de Deus. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado a Deus. Deveriam também sacrificar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, outra prescrição da lei. Apenas até aqui. Agora, volta um pouquinho até Mateus 3. Mateus 3. Versículo 11. Mateus 3, versículo 11 até o 17. João disse: eu batizo vocês aqui com água para mudar esta velha vida na vida no reino. Mas o mais importante ainda está por vir. O protagonista deste drama, perante o qual sou apenas um figurante, ele acenderá a vida do reino em vocês. Um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora com o lixo para ser queimado. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Muito obrigado. 2 coisas distintas. Quando Jesus completou 8 dias de nascido, os seus pais foram até a igreja para fazer o que era prescrito na lei. Ele era um bebê, 8 dias só. Aí levaram para um pastor chamado Simeão. Aí Simeão o tomou nos braços, agradeceu a Deus pela vida daquele bebê. Ele disse que agora ele poderia então morrer em paz, porque os olhos dele tinham visto a salvação que Deus providenciou para Israel. Ninguém entendeu muito claramente, mas aquilo era uma profecia. O bebê tinha 8 dias, e aquilo era uma consagração ou uma apresentação. E nós aprendemos isso, e nós fazemos isso com as crianças. Elas não são batizadas, elas são consagradas, são apresentadas, conforme nos é ordenado e conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Passado algum tempo, ele iria dar início ao seu ministério. E ele ficou sabendo que João Batista, o pastor João Batista, o profeta João Batista, estava batizando num rio chamado Jordão. Aí ele se apresentou para ser batizado. A princípio, o pastor João Batista disse: não está certo, é o Senhor que tem que me batizar e não eu ao Senhor. Jesus disse: deixa assim por enquanto, é necessário que façamos isso, para se cumprir toda a Escritura.
Ele tinha por volta de 30 anos. Ele já sabia o que ele queria. Foi uma decisão voluntária. Eu quero, é isso mesmo. Eu desejo obedecer. Quando ele era criança, não, ele não podia dizer, não, eu não quero ir lá. Ele poderia até chorar, o que é natural de uma criança que vai para os braços de um estranho. Natural. Às vezes a gente percebe aqui na apresentação de crianças que algumas sentem essa mudança de braço. Porque o braço do pastor é muito seco, tem muito osso. O braço da mãe não, é um braço caloroso, é um braço agradável e tem cheiro de leite. Isso agrada a criança. Então alguns choram quando são apresentados. O batismo é diferente. O batismo é quando alguém já sabe o que quer e decide por conta daquilo que sabe. Olha, eu entendi, e é isso que eu quero. É isso mesmo que eu quero. Eu decidi isso. Então, esses irmãos que aqui estão, eles resolveram obedecer à palavra de Deus. E nós estamos aqui para cumprir o que eles assim obedeceram. Tá bom? Então, o que nós iremos fazer não é natural, é espiritual. Não deixa de ser emotivo e nem deixa de ser evolutivo. Então, é algo muito espiritual. Eles vão obedecer ao Senhor. Depois do batismo, nós vamos fazer uma meditação sobre as ordens de Deus. Porque algumas ordens que Deus nos dá são muito difíceis de obedecer. Outras são complexas. E outras ordens são fáceis de obedecer. E o batismo, ele traz essas 3 áreas. Ele é espiritual e ao mesmo tempo difícil. Ele é complexo e ao mesmo tempo doce. Ele é simples em toda a sua plenitude. Mas ele só é espiritual se já aconteceu alguma coisa dentro deles. João falou assim, olha, eu batizo vocês com água. Água. Mas depois de mim, e mais importante do que eu, vem aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Sem o batismo dele, o batismo de João é só um banho. É só um banho. Você pode fazer isso em casa, no rio, Paraíba, no mar, numa piscina. É só um banho. Se não aconteceu o batismo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, no coração de cada um de nós, o que vai acontecer aqui é só um batismo. Mas o conselho da igreja está testificando para vocês que eles são servos de Jesus. Eles passaram por um período de estudo bíblico, de esclarecimento da palavra e da vontade de Deus, através da ação bondosa do presbítero José Carlos, que convidou outros professores para auxiliá-lo no ensino da palavra. No último domingo passado, alguns presbíteros sentaram-se com ele e nós queremos recomendar à igreja que aceite o batismo deles como sendo algo espiritual, como sendo algo muito emocional e como sendo algo volutivo. Eles querem. Nada pode impedir de eles serem batizados se eles creram. E nós acreditamos que eles creram. Por isso, nós recomendamos à igreja que os recebam com toda consideração, como irmãos amados. Eles vão aprender caminhando com vocês, e vocês vão aprender caminhando com eles. Nesta troca de ensinos virá a bênção. Tá bom? Quero convidá-los a colocarem-se em pé.
Queria convidar o presbítero José Carlos que viesse aqui orar, pedindo o favor de Deus sobre as nossas vidas, de todos nós aqui, para que Deus possa nos contemplar com sua presença. Em seguida isso, os irmãos podem sentar-se e nós vamos começar então o batismo, tá bom? Senhor Deus, nós somos muito agradecidos ao Senhor, porque o Senhor proveu esse momento. Obrigado, Jesus. O Senhor participou de todas as providências, tudo que foi feito, ó Pai, para que nós tivéssemos esse momento aqui. E nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor continue aqui, que o Senhor participe desse momento, desse evento, e que, ó Pai, o Senhor toque o coração de cada um de nós, possamos sentir que estamos fazendo algo daquilo que o Senhor ordenou, e nós fazemos isso com muita gratidão no nosso coração. Muito obrigado. Pedimos a Tua presença e pedimos que o Senhor esteja também tocando os corações, para que nós saiamos daqui edificados pela Tua palavra e pelo testemunho do que vai acontecer aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Queria que a dona Leila estivesse aqui na frente com o seu esposo. Meus irmãos, os caminhos de Deus são misteriosos, são extraordinários. Às vezes tão elevado que a gente não consegue entender. Deus salva na igreja, salva em escolas, salva por um hino, salva pela loucura da pregação, salva no leito de hospital, mas Ele salva sempre, havendo fé. Um dia o médico disse para o seu Éder: não tem jeito, a saúde dele está muito abalada, a enfermidade está muito avançada, pode chamar a família. E nós fomos lá. Ele estava na UTI, abatido, um tanto abalado. Eu levei a palavra de Deus e fiz um convite simples. Eu perguntei se ele queria se render a Jesus. Não prometi cura, Deus é testemunha, mas eu orei por isso lá com ele. Ele disse que queria sim. Eu me ajoelhei ali naquele leito de hospital, ao pé da cama dele. Eu disse: eu vou orar e você repete comigo? Ele disse que sim. Eu comecei então a orar. Ele repetiu cada palavra. Eu me levantei e fiz uma outra oração, pedindo a Deus que concedesse a ele oportunidade para viver um pouco daquilo que o Senhor Jesus prometeu e que ele chamou de vida abundante. Ele disse que seria vida abundante. E para surpresa dos médicos, para a alegria da família e para a glória de Deus, ele foi melhorando e melhorando e melhorando, e teve alta. E está sempre conosco aqui, domingo de manhã. Às vezes à noite é mais difícil por conta da saúde, um tanto fragilizada por tantas lutas que ele passou. O Edson Augusto está acompanhando ele
discipulando ele. E nós trouxemos o seu nome e trouxemos o seu testemunho para o conselho. E o conselho confirmou isso. Há um tempo atrás, nós fizemos isso com a dona Dilma Freitas. Queria que ela ficasse em pé. Tão enferma, tão doentinha. E eu disse para ela: nós vamos batizar a senhora por aspersão. Ela disse: não. Se me colocarem lá dentro, eu quero lá. E os homens se cercaram aqui, e com alguma dificuldade desceram ela, e está ali ela, de glória em glória, para a glória de Deus. É com alegria que eu apresento o Éder Severino para ser batizado. Eu atesto a fé dele e testifico a sua mudança junto com a sua esposa. Por isso, eu quero agradecer a Deus pelas orações da Leila. Incansável nesse processo de plantar e colher. Incansável nesse processo de orar ao Senhor para que Ele completasse a obra que foi começada. E hoje a gente contempla isso com gratidão. Eu lembro da Cidinha. Hamilton, eu lembro da Cidinha. Quanto tempo orou por ele? Depois que ela foi para Jesus, ele decidiu batizar. Eu achei que eu não podia tirar essa honra do pastor João Arantes. Foi o último batismo que o pastor João Arantes fez. Fique em pé, meu irmão. Aí está o Hamilton, de glória em glória, para a glória de Deus. Que coisa boa. Deus escuta as orações, meus irmãos. Deus responde às orações. Não se canse de orar. Eu vou fazer algumas perguntas para o Éder, para que ele possa publicar essa fé para vocês, tá bom? Agradeço em primeiro lugar a Deus por estar aqui, ao pastor, a Leila e todos o pessoal dessa igreja. Desculpa a emoção, a dificuldade de falar, porque a emoção é muito grande. Pode perguntar, pastor. Que coisa boa, Éder. Nós temos todo o tempo do mundo. Todo o tempo Se Deus quiser. do mundo. Éder, meu irmão, diante da igreja, da sua família que aqui está, eu queria fazer algumas perguntas. Você crê em Deus, o Deus Criador, o Deus sustentador e provedor de todas as coisas que criou você? Creio. Só Ele hoje eu vejo que pode fazer por nós aquilo que nós necessitamos. Amém. Porém, nós temos que dar algo em troca, que seria o acreditar, o dedicar, tudo de bom que a gente possa fazer, não só por nós, mas também pela coletividade, pela família, pelo parente, pelo povo, por tudo que a gente puder ajudar hoje. A gente tem que reconhecer que seria uma dádiva de Deus. Amém. Você crê que esse Deus Criador providenciou um meio para que o homem fosse salvo? E Ele mesmo foi esse meio. Ele providenciou o caminho e Ele foi o caminho. Ele encarnou, vivendo a nossa realidade. Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador, que veio para nos salvar. Você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, Éder? Não tem dúvida. Eu sempre acreditei, porém não
profundidade, com aquela ênfase que deve ser dado, aquele esforço, aquela dedicação. Agora, em Deus eu sempre acreditei, porém por outros caminhos, e hoje eu vi que o meu caminho estava errado, e estou vendo que o caminho certo, eu estou nele atualmente. Aleluia. Graças a você, graças à família, graças às pessoas que têm me ajudado, têm contribuído com essa dedicação que eu tenho dado para chegar a esse ponto. E agradeço realmente muito a tudo que vocês têm feito por mim e me colocar nesse caminho certo, nesse caminho da verdade. Amém. Amém. Esse Jesus, quando foi morto, ele prometeu enviar o Consolador. Esse Consolador seria o Espírito de Deus que habitaria, moraria dentro de cada um de nós. E por isso, por conta da sua fé, ele habita dentro de você, transformando você nesta nova criatura. Você crê nisso, Éder? Creio. Aleluia. Pelo que ele crê e que publica, que crê, eu e o presbítero José Carlos somos autorizados a batizá-los. E hoje em caráter especial por conta da saúde dele. Tá bom? autoridade a nós designada como ministro do Evangelho, com muito temor e tremor, com gratidão no coração, pela sua fé publicada aqui. O presbítero José Carlos e eu e o conselho da igreja, nós te batizamos, meu irmão. E fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Agora nós vamos nos retirar com os demais irmãos e continuar o batismo, tá bom? Como falamos, esse momento é de muita reverência, é espiritual. Um dia João Batista batizava e no meio dos catecúmenos apareceu Jesus. E Jesus foi batizado. E diz o relato de Mateus que após o batismo, uma pomba sobrevoou
aquele lugar. E uma voz do céu bradou, rasgando o céu, quebrando o silêncio, que dizia: é esse o meu filho amado, em quem tenho prazer. Deve ter sido uma coisa inesquecível. O batismo é algo inesquecível mesmo. E eu quero apresentar a vocês esses irmãos. Igreja, esse é o Josué. A família dele está conosco há muito tempo. Se vocês pudessem sentir o coração dele, como eu estou sentindo, seus pais, parentes estão aqui. E eu quero perguntar para você, diante deles e diante da igreja a quem você serve: Josué, meu irmão, você crê em Deus, o Criador de todas as coisas, Criador da sua vida? Amém. Você crê em Cristo Jesus, o único caminho para a salvação do homem? Você crê nesse Jesus Salvador? Nesse Jesus que é Senhor? Sim. Amém. Ele providenciou um consolo, Ele providenciou um auxílio, Ele providenciou um meio para nos santificar, chamado Espírito Santo de Deus, que habita todo aquele que crê. Você crê que esse Espírito habita o seu coração? Sim. Amém. Pelo que você crê, o seu professor José Carlos, presbítero aqui, que acompanhou você e que atesta a sua fé, nós somos autorizados a te batizar. E fazemos isso com alegria, Josué. Fazemos isso em nome do Pai, em nome do Filho e também do Espírito Santo de Deus. Amém. Igreja querida, esse é o Mateus. Ele traz no seu sangue a história dos Belones. Ele tem marcas do seu pai. Ele tem marcas de Jesus, o pai do pai dele. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Apresentado ao Senhor Jesus aqui. E aquele conheceu Jesus. E aquele se rendeu a Jesus. Oxalá saia daqui um presbítero. Mas certamente já é um homem de Deus. Eu queria fazer algumas perguntas a você, tá bom?
Mateus, meu irmão, você confessa para essa igreja que acredita em Deus, o teu Criador, o teu Senhor? Sim. Amém. Você acredita também que esse Deus viveu entre nós, encarnando a nossa realidade em Cristo Jesus, e que morreu por você e ressuscitou por você, sendo assim Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Amém. As últimas palavras de Jesus, Mateus, foi que enviaria o Consolador, que havia de morar conosco todos os dias. Você acredita que esse Consolador, que é o Espírito Santo, mora dentro de você? Sim. Amém. Pelo que você crê, então, nós somos autorizados a te batizar. E fazemos isso com temor e tremor, com alegria. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Igreja, esse é o João. Eu queria que a sua família ficasse em pé. Eles chegaram ao nosso meio através do presbítero Domingos, vindo de longe. São meus conterrâneos. Gente de ótima qualidade. Tão dedicados, tão especiais para Jesus, amam tanto. Eu queria agradecer a Deus pela chegada deles. Hoje é o João, próximo ano os pais dele. João, meu irmão, antes que suba mais o nível da água, você crê em Deus, o Criador de todas as coisas e Criador da sua vida, João? Sim. Amém, João. Você crê em Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador de todos os homens e Salvador da sua vida? Sim. Amém, João. Desculpem. Perdão. Você crê no Espírito Santo de Deus, que foi enviado para selar a nossa fé e nos conduzir em santidade, João? Sim. Pelo que você crê, o seu professor que está aqui com você, diante da sua família, nós somos autorizados a te batizar. E nós fazemos isso com alegria e temor, meu irmão. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
tá bom, tá bom. Tá bom. Queridos, esse é o Pedro. A palavra de Deus nos diz: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A Rose está aqui, os pais, os irmãos, os primos estão aqui para testemunhar da fé dele. Eu louvo a Deus. Um dos pedidos que a Rose fez é que ela queria acompanhar o batismo do seu filho. Aí nós permitimos que entrassem os dois. Nós falamos para ela: vai demorar um pouco mais o seu. Ela falou que compensaria. Pedro, meu irmão, é uma alegria receber você aqui. Você crê em Deus, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus, as estrelas, o sol e que fez você? Sim. Amém. Em um ato de bondade, Pedro, esse Deus resolveu morar conosco. Ele tabernaculou em Cristo Jesus. Ele é o Deus que vive conosco, o Salvador único, o Redentor por excelência. Ele veio para salvar todo pecador. Você acredita que esse Deus salvou a sua vida? Sim. Amém. Ele providenciou um auxílio para nos santificar, que é o próprio Espírito de Deus, que ele haveria de enviar para morar dentro de todo aquele que crê. Você crê que esse Espírito de Deus habita dentro de você? Sim, eu creio. Amém. Pelo que você crê e publica diante da família, eu e o seu professor somos autorizados a te batizar. Fazemos isso com temor e alegria. Nós vamos te batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Esta é a Rose. O Senhor Jesus trabalhou muito tempo o seu coração. Foi plantado a semente, levou um tempo para ela nascer, mas vingou no tempo de Deus, no jeito de Deus. E um dia ela nos procurou, dizendo que já havia feito uma decisão, e nós confirmamos isso, e começamos então um preparo para que ela conhecesse cada vez mais Cristo Jesus. E é extraordinário o crescimento da Rose. É uma pessoa que faz bem andar com ela. A sua generosidade nos alegra. E o Espírito tem trabalhado dia após dia, trazendo a ela crescimento e conhecimento acerca de Deus. E aqui está a família dela. Um está no piano e os outros estão aqui. Eu queria que eles ficassem em pé. E queria perguntar a você, Rose, diante de Deus,
da família e da igreja onde você serve. Você crê que Deus foi o Criador de todas as coisas e Criador da sua vida, Rose? Sim, eu creio. Amém. Crê em Cristo Jesus, o único e suficiente Senhor e Salvador de toda a humanidade, e que é seu Senhor e seu Salvador? Sim, eu creio. Você crê também, Rose, no Espírito Santo de Deus que foi enviado por Jesus para habitar todo aquele que crê, e que por isso habita o seu coração? Sim, eu creio. Amém. Pelo que você crê, nós estamos autorizados a te batizar, minha irmã. E fazemos isso em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Essa é a Marina. Uma joia preciosa que o Senhor confiou a todos nós. Eu queria pedir que sua família ficasse em pé. Então aí, ó. Vieram para acompanhar você. Nós somos muito agradecidos a Deus, porque o Evangelho cresce assim, entre um almoço e uma janta, entre um passeio, entre medo de avião e o prazer de dirigir carro. O Evangelho vai se ramificando assim, dormindo e acordando nesse ambiente agradável, participando de reuniões e cultos. A gente dorme, mas o Espírito de Deus não. A gente erra, mas o Espírito de Deus não. Entre lágrimas e sorrisos, o Evangelho vai se solidificando e solidificando a nossa fé. Assim tem sido com essa família. Eu louvo a Deus pela sua vida. Tá? Eu queria perguntar para você, diante da família e da igreja onde você serve, algumas coisas sobre a sua fé, tá? Sim. Marina, só há um Criador, só há um Todo-Poderoso, e Ele é o nosso Deus. Ele criou todas as coisas que existem, tudo foi criado por obra da sua palavra, na expressão do seu poder. Você crê nisso? Sim. Amém. Só há um Salvador, só há um mediador, só há um Senhor que importa pelo qual sejamos salvos. Você crê que esse Senhor Jesus salvou a sua vida? Sim. Amém. Só há um Espírito Consolador, que é mediador das nossas orações, que intercede por nós junto a Deus, às vezes com gemidos inexprimíveis. E Ele veio para habitar todo aquele que crê.
Você crê que Ele habita o seu coração? Sim. Amém. Pelo que você crê, diante da sua família e da sua igreja, o professor José Carlos e eu somos autorizados a te batizar. E fazemos isso com temor. Diante de Deus e pelo poder de Deus, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Essa é a Nayara. Um dia, Daniela Kawashima chegou para mim e disse: estou acompanhando a Nayara e o Caio. São meus amigos e são meus irmãos. Eu queria que a Daniela e o esposo ficassem em pé. Os primeiros professores foram eles. Eu queria que a família agora ficasse em pé acompanhando eles. É a Nayara. O conselho tem acompanhado a sua vida e testificado a sua fé. Eu agradeço a Deus pela sua vida. E eu rogo que Deus abençoe o seu crescimento e envolvimento com esta igreja, minha irmã. Diante da sua família e da igreja aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Nayara, minha irmã, você crê em Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, sustentador de toda a vida? Creio. Amém. Você crê em Cristo Jesus, o único, o suficiente Salvador, e que veio para morrer em seu lugar e ressuscitar em seu lugar, e que Ele salvou a sua vida? Sim. Esse Jesus enviou o Espírito Santo para habitar todo aquele que crê, santificando a nossa vida. Você crê que Ele habita em você? Creio. Pelo que você crê, então, nós vamos te batizar. E fazemos isso com temor, Nayara, e com temor. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos colocar em pé, por favor. Haverá um momento de louvor e nós vamos nos trocar e voltar para uma meditação da palavra de Deus e um desafio para a igreja, tá bom? Senhor, testificado foi a fé destes irmãos. E eles, em obediência ao Senhor, fizeram tudo isso. Eu quero agradecer ao Senhor por eles e pedir que o Senhor renove-lhes a fé. E que neste envolvimento com a igreja, tanto eles como nós cresçamos na comunhão. Peço-te isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.
gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé para cantar conosco os 3 cânticos do nosso momento de louvor. E esse primeiro cântico fala sobre amor, paz, alegria. Eu creio que o coração de todos nós está cheio do Senhor, com esse momento tão especial na vida da nossa igreja, que é o batismo dos nossos irmãos. Nós podemos perceber que, independente das circunstâncias, o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus de alegria, de contentamento. Que nós possamos declarar isso hoje, que o nosso coração esteja cheio desse Deus, independentemente das circunstâncias. Amém? Transborda de amor, porque teu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. O próximo cântico é um convite para que o Senhor venha reinar em toda a nossa vida, para que não haja nenhuma área da nossa vida em que o Senhor não seja dono, que nós possamos nos entregar incondicionalmente, nos render a Ele. Faça esse convite. Se você ainda não fez, aproveite esse momento, entregue o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. E se você já fez, que você possa renovar esse compromisso com o Senhor, para que você possa encontrar aquela área que ainda não foi tocada pelo Senhor, que o Senhor realmente possa ser o dono da sua vida. Em tudo que sou.
por isso que nós estamos aqui, porque nós fomos redimidos, nós fomos salvos, limpos pelo sangue do Cordeiro. Não é nosso mérito, é mérito do Senhor, porque é a sua obra salvadora que completa a nossa vida, que nos resgata do pecado. Por isso que nós somos povo de Deus, povo escolhido, povo eleito, para ser transformado por Ele. É isso que nós temos em comum, é isso que nos une. Então, que nós possamos agradecer a esse Senhor, Criador, que criou a sua igreja e que um dia virá nos buscar. Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Versículo 8. Obrigado por sua presença. Muito, muito obrigado. Diz assim, mesmo assentados, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa Naamã vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, e por-se-ia de pé, invocaria o nome do seu Senhor, seu Deus.
moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Apenas até aqui. Desculpem. Existem algumas ordens de Deus, irmãos, que são difíceis por conta da sua complexidade. Algumas são fáceis. Uma das ordens difíceis de Deus foi quando ele chegou para Abraão e disse: me dá teu filho, é teu único filho a quem amas. Muito difícil, gente. Muito difícil. Pensa um pouquinho nisso. Que ordem difícil. Que coisa difícil. Outra ordem difícil foi quando ele chegou para o profeta Oséias e disse assim: chegou o tempo de casar. Eu quero que você case com uma meretriz. Ai, que coisa complexa. Como é que um profeta vai fazer isso? Vai andar na praça e todo mundo sabe quem é aquela mulher e de onde ela veio? Justo o pastor da cidade. O que é que o pessoal vai dizer? Quanta complicação ter que explicar. Como é que ele se saía dessa? Ordens difíceis. Lembra quando o Senhor chegou para uma jovem chamada Maria e disse: ó, você vai engravidar e você vai ter um bebê, e esse bebê não é do seu marido. Como é que você explica isso? Que ordem difícil, gente. O que vão dizer dos pais de Maria? Cidade pequena, o comentário difamando o nome dela. O que José, o noivo dela, iria dizer? Ah, minha esposa está grávida, mas não é meu. Que ordem difícil. Quanta complexidade, quanto envolvimento naquela ordem. Algumas são mais complexas do que difíceis. Por exemplo, eles trabalharam na pescaria uma noite inteira, e chegando pela manhã, quando eles já recolhiam as redes, alguém chega e diz assim: olha, voltem lá e lancem do lado direito do barco. Quer ensinar Pai Nosso a vigário? Conhece o adágio? Você quer ensinar Pai Nosso a vigário? Eu sei de cor, eu fiz a noite inteira isso daí. E não pescamos nada. O horário é impróprio. Que complexo essa ordem. Mas eles obedeceram. Josué recebeu uma ordem estranha, gente, complexa. Não era difícil, não, era complexa. Dar 7 voltas em torno de uma muralha. Pensa nisso. 1, 2, em silêncio. Na 7ª vez vocês dão uma volta gritando. O que o pessoal lá em cima do muro vai dizer? A turma está doida. Essa turma enlouqueceu. Complexa.
Não é difícil, dar voltinha não é difícil, mas é complexo aquilo ali. Mas tem algumas ordens fáceis. Um homem estava leproso e tentou de tudo, porque ele era muito rico e muito conhecido, ele era comandante de Israel, da Samaria. Aí ele foi até Samaria, porque ele ficou sabendo que lá tinha um pastor que orava e a oração curava a lepra. Aí ele foi para lá. Aí chegando lá, ele achou que fosse o rei, né? Foi no palácio. Quando o rei ficou sabendo que ele estava ali, o comandante da Síria estava ali, ele achou que era uma quebra de contrato e rasgou as suas roupas. O pastor ficou sabendo disso. As redes sociais na mesma hora. Aí ele disse: manda para cá, porque ele vai saber que tem rei. Aqui não é ele, é o Senhor, o rei de Israel. Há um Deus aqui. Aí ele foi. Não há de ver que o pastor nem recebeu o homem. Não recebeu. Não deu as honras das quais ele estava acostumado. Aí mandou um mensageiro, um bilhetinho. Fala para ele tomar 7 vezes banho no Jordão. É difícil? Não. É complexo? Não. É fácil. Mas ele achou que é isso? Quem esse pastorzinho pensa que ele é? Vai me mandar tomar banho? É ele que vai banhar. Ele acha que eu não tomo banho? Ele acha que esse problema aqui é sujeira? Ele recusou. Ficou muito indignado. Lá na minha cidade tem 2 rios que são melhores do que isso daqui. Eu poderia banhar lá. Aí ele se volta indignado. Os soldados dele chegam para ele e dizem: comandante, ou meu pai, como está aqui, se ele te pedisse uma coisa muito difícil, você não faria para ficar curado? Ele te pediu algo tão simples. Já está aqui mesmo. Qual é o problema? Vai lá. Eles estimularam o homem. E o homem estimulado foi. Só que tinha que ser feito diante de todo mundo. Assim como eles. Diante de todo mundo. Por conta da frieza da água, é que a gente só fez isso uma vez. Imagina se fizesse 7 vezes. Não, foi só uma. Mas é simples. O batismo é uma ordem difícil, complexa e simples. Ela reúne as 3 ao mesmo tempo. Difícil, porque eu tenho que acreditar que já houve um batismo anterior e que isso daqui é apenas um ato externo de algo que já aconteceu. Eles aceitaram isso. O Espírito de Deus chegou para o pastor Filipe e disse assim: sai daqui e vai para um lugar que está deserto. Difícil demais, gente, isso. Porque toda Samaria acreditava em Deus através do testemunho e da pregação de Filipe. É interessante que a mesma cidade, Samaria, passa lá para Atos capítulo 8, só para a gente encerrar. Atos capítulo 8, para você ver a complexidade, a dificuldade e a simplicidade deste ato. Atos capítulo de número 8, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul,
no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Esse levantou e foi. Não foi fácil obedecer, porque a cidade inteira dava crédito aos sinais que seguiam-se a sua pregação. Do versículo 5 até o versículo 13 você percebe isso. Olha só. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operara. Cidade inteira acreditava, unânime, quer dizer todo mundo. Aí o Senhor chega e diz: olha, sai daqui, vai para um lugar que está deserto. Não é racional, é muito difícil, mas ele fez isso. Ele saiu de Samaria e foi para um deserto difícil. Aí veio a complexidade da ordem. Versículo 30. Ele está caminhando no deserto sozinho. De repente aparece uma carruagem puxada por cavalos. Primeira ordem foi difícil: sai daqui. Ele saiu, ele obedeceu. A segunda ordem foi complexa. Foi dito a ele: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Mas tinha dificuldade para um homem acompanhar cavalos. É uma carruagem, deserto, areia, sol, calor. Ele está lá, esperando a segunda ordem. Aí a ordem apareceu dizendo: está vendo aquele carro lá? Corre e acompanha. Ele então teve que fazer um esforço. É complexo isso. Para homem acompanhar cavalos é complexo. Mas ele obedeceu também. Quando ele chegou ao carro, ele percebeu que o condutor estava lendo um texto da Bíblia. Aí ele pergunta: entendes o que lês? Ele disse: não, como? Vou entender se ninguém me explicar. Sobe. Aí então isso é simples. Aí ele subiu. Aí ele explica a partir dali o Evangelho. Lá na frente vem a simplicidade da terceira questão, terceira ordem. Ele disse: eu estou aqui, aí tem água. O que impede que eu seja batizado? Filipe disse: nada. Se você crê. Aí disse: eu creio em Cristo Jesus. Pronto. Então para o carro. Pararam o carro. Eles foram batizados. O batismo é algo difícil, complexo e ao mesmo tempo simples. Envolve essas três coisas. Mas é a vontade de Deus. Se Deus pedisse um negócio bem difícil, a gente não faria? Faria. Mas ele pediu algo tão simples. Se eu creio, nada pode impedir. Nada. Aí eles aceitaram. E eu queria perguntar aqui, desculpem meus irmãos, se tem mais alguém que resolve aceitar a simplicidade desta palavra. Quem crê e for batizado será salvo. Você crê? Era um africano, ele disse: eu creio. E aqui tem água. E eu estou aqui. E o senhor está aqui. E o senhor já me explicou e eu entendi. Durante o percurso da viagem, o senhor me discipulou. Está bem discipulado? O senhor pode me batizar? Esse eu posso, se você acreditar. Se eu acredito. Aí eles pararam e batizaram ali. Aí depois o africano foi para a sua cidade. E Filipe foi para outro lugar. Eu nem sei se eles voltaram a conversar, a trocar correspondência. É até provável que cada um tenha pego o WhatsApp do outro. E bateram um papo lá: como é que está a fé? Oh, estou bem. Mas o fato é que o Evangelho cresceu. Quem deseja obedecer a Deus
no que tange a simplicidade desta palavra, e no próximo batismo juntar-se ao professor José Carlos para estudar a palavra, na intenção de ser batizado. Eu entendi que é esse o caminho. Eu entendi que a ordem é simples, é um batismo. Eu entendi que é complexo porque é diante de todos os irmãos. Eu entendi que não é fácil, porque eu vou me expor, porque eu vou ter que responder sobre aquilo que eu creio. É uma ordem simples e ao mesmo tempo complexa. Quem deseja fazer isso? Eu queria que ficasse em pé. O próximo batismo eu estou dentro. Fique em pé. Amém, João. Quem mais? Aleluia. Glórias sejam dadas a Jesus. Quem mais deseja? Queremos orar com você. Amém. Eu queria que vocês viessem aqui à frente. A complexidade é essa só, viu? Venham à frente, por favor. Nós vamos orar com você. Eu queria que o professor José Carlos estivesse aqui conosco. Que coisa brilhante. Mais alguém? Pode vir à frente, a gente quer só orar por você. Aleluia. Pode ficar aqui. Tem mais alguém que ainda não fez isso? Eu não fiz. Eu queria testificar a minha fé. A palavra de Jesus é: quem crê e for batizado será salvo. Mais alguém? Chegou o seu tempo. Junto a esses irmãos, houve um grupo que resolveu estudar a Bíblia, estudar mais, revisar, e muitos se aproximaram do Zé Carlos para estudar. Já eram batizados. Eu tenho tanto tempo que eu fiz o batismo, eu queria rever. Se alguém deseja fazer isso, eu queria que viesse também estudar com o Zé Carlos. As bases da fé, coisas bem simples, bem simples. Eu fiquei admirado com a quantidade de irmãos que resolveu estudar. Gente que está pregando, inclusive. Gente que pregava a palavra. Fiquei admirado. E veio estudar com o professor Zé Carlos, trocar experiências. E foi muito joia. Se alguém deseja fazer isso, pode vir. Eu já fui batizado já, mas eu queria estudar mais a miúde sobre a doutrina, sobre a fé. Mais alguém? Pode vir. Estamos aqui para isso. Eu quero rever a fé. Eu quero estudar um pouco mais. Que coisa boa. Que coisa boa. Mais alguém? Vamos orar então? Quero convidar o professor José Carlos, que está assumindo esse compromisso de estudar com esses irmãos. E que vai usar os outros presbíteros, viu? Vai convidar, você vai dar sobre isso, você sobre aquilo. São temas bem simples que a gente vai estudar quando ele marcar o início dessas aulas, tá bom?
Muito obrigado, Pai, pela decisão destes nossos irmãos. Muito obrigado porque eles estão confiando no Senhor e querem demonstrar à igreja a sua fé. Muito obrigado pela vida deles, pela coragem. E nós queremos pedir ao Pai que o Senhor use a tua igreja para que eles possam conhecer mais da tua palavra e que eles possam, a cada momento, a cada dia, a cada coisa nova, sentir mais firmeza no seu coração, sabendo que Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é que nos dá a salvação. Muito obrigado pela vida de cada irmão aqui na frente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pega o nome deles. Vocês podem sentar aqui. Ela vai pegar o nome de vocês, tá bom? Obrigado e Deus abençoe essa nova caminhada. Nós vamos entregar para eles agora um certificado de batismo. É um documento que atesta a profissão de fé deles. Aqui diz: a Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos, certificado de profissão de fé e batismo. Fomos, pois, sepultados com Jesus na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Romanos 6:4. Tem o nome da pessoa que foi batizada, aqui no caso Éder Severino de Oliveira, tendo dado provas satisfatórias de sua conversão a Deus em obediência ao ensino das Escrituras, fez hoje a sua profissão de fé, e disso dou testemunho pelo batismo, com o firme propósito de santificar a Cristo como Senhor em seu coração. São José, 3 de setembro, o dia do aniversário da igreja. Tá bom? Eu acho que o Éder já saiu, né? O Éder não... Por favor, venha à frente, por gentileza. Obrigado. O Edson tem acompanhado e vai continuar acompanhando, estudando a Bíblia com... Vem cá também. Vem também. Muito obrigado. Vem cá também. Vou tirar uma foto de vocês dois. Cunhado dele. Não. O senhor mesmo. Prefiro o senhor. Isso aqui é de casa. Isso aqui é de casa. Ele é o discipulador dele. Isso. Obrigado. Deus abençoe, viu? Pronto. Quem deseja acompanhar mais de perto Josué da Cunha Lopes, eu queria que o Josué viesse aqui. Vem cá. A mãe. Pronto, vou tirar foto de vocês aqui. Deus abençoe essa nova caminhada. Que coisa boa! Que coisa bonita! Deus abençoe. Parabéns, Josué. Quem deseja acompanhar de perto Mateus Gabriel Karatanazov Belloni?
Parabéns, Deus abençoe, viu? Quem deseja acompanhar o João Emanuel Barbosa Oliveira? Por gentileza, venham à frente com ele. João. O nosso compromisso, estando aqui com eles, é de orar, é de abençoar, é de aconselhar, é de separar um tempo para estudar a Bíblia juntos. É essa a ideia. São padrinhos de batismo, digamos assim, que vão acompanhar o crescimento espiritual deles, tá bom? Parabéns, Deus abençoe, viu? Queria agora convidar os irmãos para acompanharem o Pedro Uzan da Cunha. Podem chegar à frente. Que coisa jóia. Pode chegar lá, pode ir lá. Parabéns, Pedro, parabéns, viu? Parabéns. Pode sentar. Quem deseja acompanhar a Rose e ajudá-la em oração e cobri-la com cuidados? Que coisa bonita, Rose. Se apertem aí para caber. Aí chegou mais gente. Sempre cabe mais um no coração de mãe e aqui na frente para acompanhar esses nossos irmãos, viu? Ah, que joia! Aleluia! Espera a dona Terezinha também. Parabéns. Parabéns, Rose. Deus abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Quem deseja acompanhar a Marina Franco Amaral? Jana. O nosso compromisso estando aqui é de orar pelas pessoas. É de separar um tempo para visitar, para estar junto, num processo de crescimento e edificação. É essa a ideia, viu? Parabéns.
Quem deseja acompanhar Nayara Simão Fonseca Coutinho, por gentileza. Parabéns, parabéns. Deus abençoe. Quero de todo o coração agradecer pastor Manuel Arantes, presbítero Manuel Arantes, por ter aberto mão da escola dominical. Muito obrigado. Aos professores que também abriram mão da escola dominical em favor deste culto a Cristo Jesus. Muito, muito obrigado. Quero agradecer ao presbítero José Carlos e a equipe que com ele ministraram aulas para esses irmãos. Eu creio que logo, logo a gente vai recomeçar as aulas. E se você quiser, não deu o nome, procura. Vamos estudar a palavra, vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Saiba você isso, que essa é a vontade de Deus. Não há dúvida. É isso que Ele quer. Vamos cantar louvores ao Senhor? 552, fortalece a tua igreja. Vamos nos colocar de pé para cantar. Hoje a nossa igreja completa 102 anos aqui nessa cidade. Quanta alegria, quanta gratidão a Deus. Quantas histórias passadas aqui. Quantos louvores, quantas experiências, quantas bênçãos. 102 anos. Se Deus quiser, Dona Undina
falou que quer vir à noite hoje. 101 anos ela tem. A igreja tem um a mais do que ela. No vídeo passado ontem, dá uma foto dela com 8 anos de idade aqui. Eu quero agradecer a Deus por isso. Queria chamar a dona Albertina, que viesse aqui à frente. Essa igreja, pode chegar aqui, querida. Tem muitos heróis e heroínas que a gente não sabe o nome. Muita gente guerreira de Deus, que às vezes nunca teve o seu nome citado no púlpito, mas Deus sabe. Aqui está uma. Nós louvamos a Deus pela vida da dona Albertina. Eu sei que assim como ela, tem muita gente mesmo. É fácil lembrar o nome de João Arantes Costa, Diocleciano Cavalcante. É fácil lembrar. Mas lá no céu, nomes que não são tão conhecidos serão citados também. E nós vamos nos alegrar com esse povo que faz a obra que a gente não vê. Gente dos bastidores, que chega cedo para arrumar o som, que chega cedo para arrumar a iluminação. Gente que limpa os bancos da igreja. Gente que, quando termina, vai recolher os chicletes que ficam nos bancos, os papéis de bala, e que a gente não sabe quem é. Gente que faz a igreja que a gente vê. Eu quero agradecer a Deus por esse povo dos bastidores, que nem sempre nós sabemos o nome, mas que visitam o céu sempre em favor desta igreja. A homenagem do conselho a este povo sem nome e às vezes sem identidade, sem um endereço muito certo, mas que um dia vai ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, entre na posse do reino que está preparado para você desde a fundação, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu era forasteiro, eu estive preso, aí você foi me ver. E assim como a dona Albertina, tem um monte de gente aqui que, se eu chamasse pelo nome, eu precisaria de pelo menos 10 espaços desse. Continue a sua obra, sabendo que ela não é vão diante de Deus. Tá bom? Vamos orar? Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, eu estou certo de que o Senhor conhece a dona Albertina, que as orações dela em favor desta igreja ao longo dos anos chegaram ao Senhor. E eu te agradeço por ela e por tantos outros que fazem o trabalho nos bastidores, que nem sempre são reconhecidos, mas que o Senhor sabe, o Senhor os conhece. Eu quero te agradecer por eles, ó Pai. Esse povo que trabalha no silêncio, que no silêncio se ajoelha, que entra no quarto secreto da oração e que se apresenta ao Senhor todos os dias, em favor de líderes, de ministérios, em favor da tua igreja. Obrigado por eles. Muito obrigado. No silêncio ele faz a obra que se vê.
E por isso eu agradeço ao Senhor por eles. Que o Senhor os recompense. Renove, ó Deus, neles a fé. Abençoe a saúde deles. Abençoe a família, a casa deles. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus os abençoe. Deus vos guarde. O Senhor multiplique o pão na sua mesa. E multiplique a paz no seu coração. O Senhor abençoe os teus relacionamentos. E que em todos eles haja paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a doce graça de Cristo Jesus, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Venham cumprimentar os nossos novos irmãos.